Boa noite, gente. Hoje nós vamos estudar essa apostila aqui que fala sobre cidadania. Na verdade, eu ia enviar um artigo para vocês, para a gente ler juntos. Só que estava tudo muito técnico. Eu quero falar de cidadania com vocês, né? Tendo em vista o nosso pouco tempo e a distância, que não tem como a gente debater, de uma forma mais simples, que vocês possam de fato entender o que é cidadania sem muita base teórica, porque a gente não tem tempo realmente para isso. Vamos ler junto aqui comigo. Deixa eu aproximar a tela. Cidadania. Para que um país se desenvolva, é importante que a sua população tenha o costume de exercer a cidadania. Se eu perguntar para vocês hoje, vocês exercem a cidadania? Vocês vão ficar em dúvida de falar sim ou não? Então, por isso que a gente vai aprender o que é isso de fato. O problema é que exercer a cidadania, entre aspas, é um termo muito repetido, mas pouco discutido. Alguém sabe o que isso realmente significa? Tudo começa com a tomada de consciência e criação do senso de pertencimento, com o sujeito se enxergando como um agente que tem uma grande responsabilidade na vida de uma sociedade. Não apenas um coadjuvante, mas também um protagonista, que não se coloca somente como potencial vítima das circunstâncias, mas reconhece que pode ser parte atuante na defesa do bem coletivo. Para você entender cidadania, você tem que deixar de ser o coadjuvante. O que é um coadjuvante? A pessoa que está ali na margem e passar a ser ator, como o ator principal das relações. A gente vai ver melhor sobre isso. Conceito. O que é a cidadania? Cidadania é um conceito que se refere à condição de pertencimento de uma pessoa à comunidade de um país. A consequência desse pertencimento são os direitos e deveres civis, políticos e sociais que são assegurados ao cidadão pela Constituição Federal. Qual é o conceito de cidadania no dicionário? É a qualidade ou condição de cidadão. O termo jurídico é condição de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que permitem participar da vida política. Na nossa Carta Magna, né, gente, na Constituição Federal, a cidadania consta como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, já no seu primeiro artigo. Fundamento, gente, o que quer dizer fundamento? Base. A cidadania é tão importante que ela está lá no primeiro artigo da nossa Constituição, que fala assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. A Lei 9.265 de 96 lista quais são esses atos e nos ajuda a ter uma melhor ideia do que é cidadania segundo a lei brasileira. Vamos ver, segundo essa lei. Artigo 1º. São gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania, assim considerados. Então, o que são atos de cidadania e são gratuitos? Primeiro, os que capacitam o cidadão ao exercício da soberania popular, a que se reporta no artigo 14 da Constituição. Aqueles que referem ao alistamento militar. Soberania popular é voto, tá, gente? Os pedidos de informações ao poder público em todos os seus âmbitos, objetivando a instrução de defesa ou a denúncia de irregularidades administrativas na órbita pública. Ações de impugnação de mandato eletivo por abuso de poder econômico, corrupção e fraude. Quaisquer requerimentos ou petições que visem as garantias individuais e a defesa do interesse público. O registro civil de nascimento, o assento de óbito, bem como a primeira certidão respectiva. Tudo isso aqui são exemplos de cidadania e são coisas gratuitas, você não paga por isso. Mas cidadania não é somente isso, são apenas uns exemplos. A análise com a perspectiva da lei é bom. A análise com a perspectiva da lei, é bom dizer, sempre é mais objetiva. Pense em um estrangeiro que adquiriu cidadania brasileira, por exemplo. O título não implica na obrigação de se adquirir hábitos brasileiros,
mas sim de ter os mesmos direitos e deveres de quem nasceu no Brasil perante a lei. É aquela questão, você sabe que a pessoa pode deixar de ser, por exemplo, francês e se naturalizar brasileiro. É muito mais do que uma mera mudança de documento. A cidadania tem que ter aquele sentimento de pertencimento, que agora aqui é a pátria dele. Mas é também a cidadania como aquilo que falamos na abertura do texto, a consciência do seu papel no todo. Prática de um ato de cidadania, pratica um ato de cidadania, aquele que exerce uma participação ativa na sua comunidade, visando promover o bem comum. Por isso que o conceito e entendimento de cidadania nunca é algo fechado, e sim um processo contínuo de construção coletiva. Dentro da nossa matéria, o que é a cidadania de acordo com a sociologia? Diversos autores dentro da área da sociologia trabalham com o conceito de cidadania, como é comum das ciências sociais. Cada pensador de destaque tem a sua visão particular sobre ele. O sociólogo britânico Marshall, para o sociólogo... Ficou faltando aqui, deixa eu arrumar. Eu editei isso aqui, para ficar mais simples para vocês. Para o sociólogo britânico Marshall, o Estado tem a responsabilidade social de dar a seus cidadãos um mínimo bem-estar e segurança econômica, além do pleno direito ao patrimônio social e uma vida civilizada segundo os padrões vigentes na sociedade em questão. Já o filósofo e sociólogo Theodor Adorno defendia a emancipação do cidadão a partir de uma formação educacional que o levasse à autonomia e autorreflexão. Para ele, esse era o caminho para construir uma coletividade voltada para o bem comum, um processo que levasse a uma mudança social positiva. Abordar a cidadania sob a ótica da mudança social é o expediente comum entre os autores. Marshall, em seu livro, chega à idade de cidadania a partir da análise histórica do surgimento dos direitos civis, políticos e sociais, claramente eventos que resultaram em grandes transformações na sociedade. Pois bem, qual que é a importância da cidadania, gente? A cidadania não é apenas um conjunto de direitos e deveres estabelecidos em lei. Isso que tem que ficar bem claro. A gente fala muito de direito, mas a cidadania não é só isso. Mas sim com uma consciência sobre esses direitos e deveres e, claro, a ação de exercê-los. Porque não adianta nada você ter todos os seus direitos e você não exercer a sua cidadania, fazer valer aqueles direitos. Sendo assim, a cidadania é importante, em primeiro lugar, no âmbito individual, pois conhecendo seus direitos, o cidadão não se deixa subjugar e reage às injustiças sobre ele e sobre as pessoas ao seu redor. Várias cidades de Minas Gerais têm aderido a um programa que eu faço parte como professora, que chama Direito Vai à Escola. Para ensinar os direitos básicos para crianças, não estou falando nem para adulto não, até quarta série e adolescentes até o terceiro ano. Porque a partir do momento que você tem consciência dos seus direitos, você não se deixa subjugar, ou seja, você não se deixa ser coagido. A pessoa sabe que você não sabe o seu direito e a pessoa se utiliza disso para te prejudicar. E isso tem que ser colocado para a gente desde a infância. Muitas cidades já aderiram a isso. Depois, a ideia de cidadania vai do individual para o coletivo, pois o indivíduo entende que os seus atos têm impacto na coletividade, para o bem e para o mal. Se ele faz algo que seja bom para ele próprio, mas prejudica o bem comum da sua comunidade, não está sendo um bom cidadão. Quando ele pratica um ato de cidadania, por outro lado, essa ação transforma a comunidade em que ele vive, o que se reflete em benefícios para ele próprio. Igual coleta seletiva, né, gente? Aqui em Piuí, a gente já tentou de toda forma estabelecer coleta seletiva e não conseguimos exatamente por isso, que a pessoa não tem o dom de separar o próprio lixo. Não consegue. Cidadania, gente, como direitos e deveres. Deixa eu pôr um tópico. Para entrar no campo dos direitos e deveres, devemos que retornar à questão da legislação, lei. Afinal, não podemos dizer que tal coisa é um direito nosso sem que isso esteja estabelecido em lei, não é mesmo? Da mesma forma, não temos o dever legal de fazer algo se isso não estiver escrito na legislação. Vocês lembram disso? O princípio da legalidade, ninguém é obrigado a fazer, a deixar de fazer,
Nada se não tiver em lei. Enquanto o direito é algo para ser usufruído e o cidadão pode abrir mão dele, o dever é uma obrigação, embora haja casos que essa obrigação pode ser dispensada. A seguir, veja alguns exemplos de direitos e deveres que incidem, sobre o cidadão no Brasil listados no site do governo brasileiro. Direitos. Quais são os nossos direitos, gente? Saúde, segurança, educação, moradia, trabalho, lazer, previdência social, alimentação, transporte, proteção à maternidade e infância. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei. Ninguém deve ser submetido a tortura nem a tratamentos humanos ou degradantes. A manifestação do pensamento é livre, sendo proibido o anonimato. A liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Quem dera, né, gente, se todo mundo tivesse acesso a esses direitos. Deveres, alguns. Votar para escolher os governantes, cumprir as leis, respeitar os direitos sociais de outra pessoa, educar e proteger os semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do país, colaborar com as autoridades. Exemplos de cidadania, pessoal. Você provavelmente exerce a cidadania mais do que pensa. Afinal, como viu antes, há uma lista enorme de direitos e deveres. Abaixo, confira alguns exemplos diversificados de cidadania. Voto. Votar é exercer a cidadania. Como sufrágio, é ao mesmo tempo um direito, para quem tem acima de 16 anos, é um dever para pessoas com 18 e 70 anos. É um ótimo exemplo mesmo de cidadania. Lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa é um excelente exemplo do exercício de cidadania, pois foi originada de um projeto de lei de iniciativa popular que contou com a sua apresentação com cerca de 1,6 milhões de assinatura. Ou seja, a ideia da lei foi concebida pela população e não pelos governantes dos poderes executivo e legislativo. Bacana isso, né, gente? A lei da ficha limpa é uma lei de iniciativa popular, é um exemplaço de exercício de cidadania. Mutirões de limpeza. Quando uma entidade beneficente, associação de bairro ou grupo de um grupo de pessoas qualquer se organiza no mutirão para limpar um local público, está zelando pela natureza e pelo patrimônio do país. Socorrer uma vítima de acidente é um ato de cidadania. Se você vê uma pessoa se acidentando, é seu dever ajudar no que for possível, seja chamando o serviço de atendimento médico ou prestando os primeiros socorros. Utilizar o sistema público de saúde. A Constituição Federal estabelece a saúde como um dos direitos sociais de todos os brasileiros. Utilizar o sistema público de saúde é, portanto, exercer esse direito. Existem ações que podemos considerar atos de cidadania, mesmo que não sejam direitos ou deveres previstos em leis. Agora a gente falou aqui, o mutirão de limpeza é um desses casos. A lei não permite que joguemos lixo em qualquer lugar ou que danifiquemos o patrimônio público, mas não nos obriga a limpar o lixo dos outros e não nos responsabiliza pela manutenção do mobiliário urbano. Desse modo, quem decide, por livre e espontânea vontade, doar seu tempo para revitalizar uma praça, por exemplo, está praticando um belo ato de cidadania. É aquilo que falamos no início do texto. Quem participa ativamente da vida em sociedade, promovendo o bem comum, está exercendo a cidadania. E o que não é cidadania, gente? Há muitos casos que uma pessoa tem comportamentos que aparentemente parecem cidadãos, mas na verdade não seguem os verdadeiros princípios da cidadania. Por exemplo, quando uma pessoa apenas reivindica seus direitos sem atentar para os deveres, ela não está exercendo a cidadania em sua plenitude. Também não se configura cidadania atos que visam o bem-estar de determinado grupo, pequenos grupos, étnico, religioso, político, cultural, em detrimento de outros grupos, pois um ato cidadão respeita a todos os demais, sem discriminação, independentemente de suas demais dimensões sociais. Outro caso, no qual devemos ficar atentos, é quando o indivíduo exerce um direito ou um dever pensando apenas em benefício próprio, enquanto haverá consequência para outras pessoas. Não que o cidadão não possa pensar no seu próprio bem-estar. O que acontece é que isso não pode impactar no bem-estar dos outros. Ou seja, a cidadania, afinal, é voltada para a construção de uma sociedade melhor para todos. Agora nós vamos fazer
uma avaliaçãozinha para a gente já ir para o fim desse semestre. Beijo para vocês, qualquer dúvida eu tô aqui.